De Deus, abre sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 20. Só para avisar também, né, pastor Alci e Gabi, você sabe, eles estavam na arte, né? Então, só para falar que a gente está mentindo, não mentimos. Para quem não sabe, eles estão viajando, né? Estão aqui pertinho, né? Foram para a Bélgica, para a Holanda e tal. E aí, eles estavam se programando para retornar ontem, no sábado, tanto que eles estavam na arte, estava tudo certo para o pastor Alci chegar, pregar, só que teve algum contratempo que eles não conseguiram. Eu acredito que não é financeiro, mas teve algum contratempo. E eles não conseguiram estar aqui hoje. Amém? João, Campos de Jordão. Igor comentou lá na foto dele. É lindo Campos de Jordão. João 20, a gente vai ler a partir do versículo 24. Quem achou diz amém? Quem vai ler no telão diz glória a Deus. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali eu não puser o dedo, e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados então 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor, meu Deus e Deus meu. E Jesus então lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Quem pode dizer um amém aqui nessa manhã? Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, nós pedimos para que o Senhor venha nos dar plena revelação dessa palavra, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, que nossos ouvidos espirituais estejam abertos aqui hoje, Senhor. Que o Senhor venha nos consolar, que o Senhor venha nos edificar, que o Senhor venha nos exortar aqui nessa manhã, Senhor. Nós não queremos sair por aquelas portas da mesma maneira que entramos. Por isso que pedimos, Espírito Santo, você tem liberdade em nosso meio, você pode mudar o nosso planejamento, você pode mudar o nosso culto. Toque naqueles que entraram enfermos aqui nessa manhã, toca naqueles que precisam de um toque aqui nessa manhã, Senhor. Nós cremos na sua palavra, nós cremos que ela é palavra viva, ela é uma luz, Senhor, aos nossos olhos. Por isso nós pedimos, nos revele a sua vontade aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como... assim, na verdade, né, como eu falei, foi um contratempo, então não estou a semana toda preparando, pensando nessa palavra. Mas é interessante porque no domingo passado, quem estava aqui no musical? Glória a Deus. Eu não estava, né? A gente viajou, eu, a Thalita, as crianças, a gente foi celebrar um casamento lá em Curitiba. Se você for celebrar casamento, pode chamar a gente gosta de ir no casamento, comer de graça, pode ir. Se for em outro estado que você vai pagar minha viagem ainda, melhor ainda, amém? Então, em nome de Jesus, você vai casar em Fernando de Noronha, vai me chamar, amém? Vai casar lá em Maceió, vai me chamar, em nome de Jesus. E aí a gente foi lá celebrar esse casamento em Curitiba, e aí acabou que no domingo a gente ficou por lá, eu ministrei na igreja de um amigo meu, e a gente, lá não foi musical, né, foi um culto de Páscoa, então eu preguei sobre a Páscoa no domingo passado, e essa semana tenho estudado bastante sobre, né, essa semana mergulhado nessa realidade, e então eu cheguei nesse texto, que é interessante porque é um texto muito conhecido, né, na verdade Tomé é uma figura muito conhecida até para quem não é crente. Quando a gente fala de Tomé, a pessoa já leva para o incrédulo, né? Para a incredulidade. Quem não é crente, quem não é cristão fala, pô, tá igual Tomé, né? Virou quase que um jargão, né? Um dito popular. Então, é um texto muito conhecido. Mas o Senhor falou algumas coisas diferentes comigo enquanto eu estava lendo isso. Ontem, eu passei o dia estudando sobre esse texto, meditando nele. É interessante porque ele acontece exatamente no domingo seguinte à Páscoa. Era um domingo como esse, né? A gente está no domingo seguinte à Páscoa, e foi exatamente uma semana depois de Jesus ressuscitar, que aqueles discípulos estavam ali reunidos. Então,
Jesus entra naquele lugar e Tomé então toca nas mãos dele, e a gente acabou de ler isso. É interessante porque quando a gente para estudar, eu gosto muito disso, da cronologia ali, dos fatos bíblicos. Quando Jesus ele vai à cruz na sexta-feira ali, domingo ele vai ressuscitar. Então Jesus fica 40 dias na terra ainda antes de ser assunto aos céus. Jesus, depois de ressuscitar, ele passa 40 dias ensinando os seus discípulos, alinhando os seus discípulos, trazendo os seus discípulos de volta, né? Pedro, por exemplo, todos nós conhecemos a história de Pedro, tu me amas, eu falei isso aqui alguns domingos atrás também. Então Jesus ali, vai até o caminho de Emaús, Jesus está restaurando ali os discípulos, Jesus está restaurando a identidade deles, Jesus está alinhando eles a respeito do futuro. Então Jesus fica 40 dias ensinando, 40 dias alinhando. Jesus fala, olha, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder do alto. Então, depois de 40 dias, Jesus é assunto aos céus, passam mais 10 dias, e aí, então, chegamos no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desce sobre aqueles discípulos também, sobre aqueles 120 discípulos no cenáculo. E é interessante porque muita coisa rica para a história do cristianismo aconteceu aqui durante esses 40, 50 dias. Mas hoje eu queria falar exatamente sobre Tomé, exatamente sobre esse homem, esse personagem, que muitas vezes é até de certa forma injustiçado por nós, né? E, inclusive, eu gosto de ouvir, quando sempre eu estou estudando sobre uma pregação, eu preparo a minha pregação antes, mas depois eu gosto de ouvir outros pregadores, né? Ouvir sobre o que outras pessoas falam sobre aquele mesmo texto. E aí eu fui botar lá no YouTube e é só assim, a síndrome de Tomé, sei lá o que é Tomé, quase que endemonizando a pessoa de Tomé, assim. Então, sempre que a gente fala sobre ele, a gente já pensa num lado muito negativo, já num lado muito pejorativo. E o contexto aqui, qual é o contexto? Como eu falei, Jesus ressuscita, né, na Páscoa, ali no domingo. Jesus, então, acaba de ressuscitar, você conhece a história, Maria, aí as mulheres ali vão até o túmulo, elas não encontram Jesus, encontram ali um paninho dobrado na cama, elas têm a visão de um homem como um jardineiro, né? Tem a visão também do anjo que fala, olha, por que vocês estão aqui? Vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. E a Bíblia vai dizer que essas mulheres correm até os discípulos, chamam Pedro, João ali principalmente, eles vão correndo até lá, aquele túmulo. Quando chega lá, eles realmente veem, olha, Jesus não está aqui, mas também em compensação a gente não viu ele. Então, sim, pode ser que alguém tenha roubado o corpo dele, pode ser que alguém tenha levado, e aí fica no mistério, e eles voltam para casa. E é interessante porque Jesus acaba de ressuscitar e a primeira coisa que ele faz não é ir até Pedro, não ir até João, mas a primeira coisa que Jesus faz é até os discípulos no caminho de Emaús. E a gente já começa aprendendo algo muito valioso aqui, porque quando a gente ouve a história do caminho de Emaús, a gente vai perceber que Lucas, quando conta essa história, ele só fala um nome deles, que é Cefas, não, esqueci o nome agora do discípulo. Como é que é? Alguém falou? Cleópis, isso. É um discípulo e não cita o nome do outro. O que vai nos dar a entender que provavelmente esses dois discípulos eram um daqueles 70 que foram enviados, que foram discipulados também. Então, ou seja, são discípulos, mas não eram dos 12. Não era dos 3 ali, Pedro, Tiago e João, que colocava a cabeça sobre o peito de Jesus. Provavelmente, se fosse eu e você, a gente morreu, ficou 3 dias e ressuscitou, a gente procuraria as pessoas mais íntimas nossas, né? Eu iria correndo provavelmente na minha esposa e nas pessoas que a gente mais conhece, só que Jesus, ele muda aqui um pouco a ordem. Jesus vai atrás de 2 discípulos que não era da classe mais importante, a gente não sabe nem o nome. A Bíblia vai dizer que Jesus, então, no caminho com eles, começa a expor as Escrituras. Você conhece um pouco a história? Jesus entra naquela casa, parte o pão, as escamas dos olhos caem, eles percebem que eles estão diante de Jesus. E aí aqueles discípulos agora voltam correndo para Jerusalém, se reúnem ainda no domingo de Páscoa, tá? Isso tudo ainda no domingo de Páscoa. Jesus, então, entra de forma triunfal naquela casa, porque a Bíblia vai dizer que a casa está com portas trancadas. Jesus entra lá, Jesus é meio gangsta aqui, ele entra assim, ó, passando pela parede, assim, uau, entendeu? Todo mundo olha. E aí, eu imagino a cena ali, todo mundo, caramba, como é que ele entrou? E ele está ali com o corpo já glorificado ali, está um pouco diferente. E então os discípulos percebem que é Jesus, eles têm a visão
do Jesus que foi ressuscitado. Só que agora passa uma semana. A gente está no domingo seguinte. E a Bíblia não vai narrar nada do que aconteceu essa semana. A Bíblia não diz o que aconteceu na segunda-feira. A Bíblia não diz o que Jesus faz na terça, não faz o que ele faz na quarta, o que ele faz na quinta. A Bíblia pula diretamente para o próximo domingo, que é o que a gente acabou de ler. E é interessante porque então a gente entra agora mais profundamente na história de Tomé aqui. E hoje eu quero trazer para vocês algumas lições que eu aprendo com esse texto, que eu aprendo com Tomé, e que muitas vezes, na verdade, eu me vejo em Tomé. Como eu falei, eu acho que muitas vezes a gente talvez despreza muito Tomé, mas quantos de nós não faríamos igual ou pior naquele contexto? Imagina o contexto, Jesus morreu, Jesus ressuscitou ali, mas hoje é fácil a gente olhar para trás e falar, caramba, como é que Tomé não acreditou? Nós já experimentamos da glória de Deus na nossa vida, amém? Quem é que foi salvo por Jesus? Quem é que já viveu milagre? A gente já, é fácil hoje falar, olha cara, Jesus está vivo. Mas pensa naquele contexto. Ele passa 3 anos com Jesus. Jesus morre na sexta-feira. Agora tem algumas pessoas dizendo que ele ressuscitou, mas sem muitas provas concretas. E a segunda-feira é mais uma segunda-feira normal. Porque a gente às vezes tende a achar que Jesus ressuscitou e aí, pum, Jerusalém foi restaurada. Não! A segunda-feira em Jerusalém foi uma segunda-feira normal. Digo mais, talvez até uma segunda-feira difícil ali. Uma segunda-feira ainda de luto para alguns. Uma segunda-feira onde o Império Romano estava falando, olha, nós vencemos. Uma segunda-feira onde principalmente os religiosos, líderes religiosos, conseguimos matar com esse Jesus. Vencemos. Aí imagina Tomé, os discípulos passando na rua aí, ó. Esses otários aí que ficaram 3 anos seguindo um cara que está morto agora. Aquele Pedro ali, deixou barco, deixou tudo. Mateus era chefe lá da cobrança de impostos, lá, um homem rico, tinha o maior casarão, deixou tudo para seguir um cara que está morto agora, uma ideologia que acabou. Porque a gente às vezes esquece. Imagina estar ali naquele momento. E Tomé está vivendo isso. Esse momento complexo. Os discípulos estão falando que ele ressuscitou, mas ele não viu. E então nesse cenário a gente aprende algumas coisas ali com a vida de Tomé. Em primeiro lugar, a primeira lição que eu aprendo é que nós não podemos nos afastar. Nós não podemos nos isolar. Porque o primeiro problema de Tomé não foi duvidar. O primeiro problema de Tomé não foi duvidar de que Jesus tinha ressuscitado. O primeiro problema de Tomé foi ter se afastado dos discípulos. Como assim, pastor? Porque a Bíblia vai ser clara em dizer, quando nós lemos aqui no versículo 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Ou seja, no mesmo dia da Páscoa, os discípulos estão reunidos todos no mesmo lugar. Pedro, João, todos eles têm uma revelação de Jesus, mas Tomé não teve. Por que ele não teve? Porque ele não estava lá. E a primeira estratégia que Satanás tenta fazer na nossa vida para gerar essa incredulidade é nos afastar, é nos isolar. Por isso, quando você está passando um problema, você pode ver a voz que vem na sua cabeça, cara, não vale a pena não, sai da igreja, se afasta, para de ir para o GC, para de ir para o culto, porque ele quer te isolar. Porque fora do corpo, fora da igreja, nós temos uma revelação limitada de Jesus. Queira você ou não, mas Jesus escolheu se revelar através do corpo dele, que é a igreja. A igreja pode não ser perfeita, a igreja pode ter um monte de gente fofoqueira, um monte de gente mentirosa, um monte de gente vaidosa, um monte de gente orgulhosa, começando por mim e por você. A igreja não é perfeita, mas Jesus escolheu se revelar através da igreja. Aí olha isso, a igreja ali reunida. É interessante porque alguns teólogos, na verdade, vão afirmar que como eles se reuniram 2 domingos seguidos, aqui já tinha começado o padrão de se encontrar aos domingos, né, ali, porque a gente sabe que para o judeu o dia sagrado era sábado, mas para nós somos cristãos, tanto protestantes quanto católicos, normalmente o culto, uma missa, é no domingo. Então, teólogos, historiadores vão afirmar que aqui já era um padrão, já começando dos encontros no domingo, mas Tomé não estava lá. E é interessante porque parece bobo, às vezes, cara, vou faltar um culto, vou faltar um encontro,
muitas vezes um culto, um encontro, um GC é uma revelação nova de Jesus que nós como igreja temos. Se você não estiver aqui, você não vai ter. É mais uma revelação, é mais uma progressão da glória de Deus, é mais uma forma dele se mostrar. E aqui, é claro, Tomé não começa duvidando só porque ele duvida, não, porque ele não estava lá quando Jesus se revelou. Jesus entra naquela casa, Jesus se revela a eles, Jesus ali, então se mostra para eles, eles creem em Jesus, mas como é que Tomé vai acreditar se ele não estava lá? Deus se revela através da igreja, Deus se revela através do corpo de Cristo, amém? Então, a primeira lição que eu tiro desse texto é que a incredulidade ela não começa do nada. A incredulidade ela começa assim nos momentos difíceis, como eles estavam vivendo aqui. Mas a incredulidade de Tomé começou não só no momento difícil, mas quando no momento difícil ele se afastou. E eu não sei para onde ele estava naquele domingo. A Bíblia vai dizer que tinham 2 discípulos que estavam indo para Emaús. Talvez Tomé estava frustrado, tinha saído, tinha ido embora, tinha ido para outro lugar. Fato é que ele não estava lá. Por não estar lá, ele tinha uma revelação limitada de quem Jesus era. Jesus tinha ressuscitado, o maior milagre que já aconteceu na terra tinha acontecido, os discípulos já estavam vivendo essa nova realidade. Mais do que isso, a Bíblia vai dizer que nesse primeiro encontro, Jesus entra na casa, Rodrigo, e Jesus fala, olha, que a paz seja com vocês, e ele sopra o Espírito sobre eles. Olha o que Tomé perdeu por não estar ali naquele primeiro domingo. Eles recebendo o Espírito, eles recebendo a revelação do Jesus ressuscitado, mas a frustração levou ele para longe. A frustração fez que ele deixasse de congregar aqui, que ele deixasse de participar. E nós perdemos quando nós estamos longe. Por isso que a maior tentativa de Satanás hoje é, não, cara, fica em casa, Cristo em casa. Fica ouvindo pregação no YouTube, né, que está na moda isso. Não, eu sou crente, mas eu não vou para a igreja. Eu sou cristão, mas eu não congrego, eu não faço parte, porque a igreja tem muita gente mentiroso, vaidoso e tal, e eu sou perfeito. Eu não sou nada disso, então é melhor ficar em casa, ouvindo uma pregação que eu escolho no YouTube. É até bom que eu escolho o que eu quero ouvir, né? Eu escolho o tema da pregação que eu quero ouvir. Vai lá, na hora da ceia, eu pego um pão de forma lá em casa, uma fantaúva, se afasta, sai da congregação, está longe. E aí a incredulidade começa. Porque aí não tem mais pessoa para ser boca de Deus na sua vida. Não tem mais pessoa para ser voz de Deus na sua vida. A gente precisa estar assim, igual você está aí sentado com a pessoa, você precisa viver assim. Para na hora que você começar a vacilar, a pessoa, opa, fio, tá errado isso, cara. Ou para quando a pessoa vê que você está deixando de vir, olha, liga. Ih, está precisando de alguma coisa? Está precisando de ajuda? Vem, tá junto, cara. É por isso que você tem que estar no GC, é por isso que você tem que estar envolvido, porque essa comunhão, a congregação, o corpo de Cristo, ele nos revela Jesus. Cada vez que eu tenho aqui, eu aprendo mais sobre Jesus, com alguém que teve uma revelação que eu não tive, com alguém que já está anos na fé, mais do que eu, com alguém que me exorta, com alguém que erra, e eu tenho que perdoar ela. Quando eu tenho que perdoar, eu estou aprendendo a ser mais parecido com Jesus. Então o corpo de Cristo nos revela Jesus nos momentos bons e nos ruins também. Tem que perdoar o mala da pessoa lá do seu GC, é Jesus se revelando também, olha, precisa perdoar. Então a primeira lição aqui é que o que Satanás faz com Tomé é, se afasta, não estava presente. Mas aí a gente vai, e é interessante porque tem algo, uma vez eu ouvi uma pregação sobre isso, e tem algo muito forte no fato de Jesus entrar naquela casa. Porque eles estavam reunidos, e Jesus entrou. E eu ouvi um pastor uma vez pregando sobre isso, ele falou, cara, qual foi a última vez que você veio no culto com a plena convicção que Jesus estaria aqui nesse lugar? Não só metaforicamente, assim, olha, filosoficamente, Jesus está lá, não. Qual foi a última vez que você se arrumou, saiu de casa falando, cara, eu vou lá para a igreja e Jesus vai estar lá, porque a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está lá. Eu lembro que esse pastor foi até um pouco radical. Ele falou, sabe qual é a verdade, Rodrigo? Que religiões por aí, vai conversar com um bandista, um cara que é do candomblé. Ele não sai de casa uma vez para ir para o centro, para a reunião dele lá, sem a convicção que ele vai ter um encontro com o divino para ele. Ele não sai de casa, não se arruma para ir no centro, no terreiro, no que é que ele chame, sem a certeza que ele vai lá, ele vai ouvir alguma coisa que ele julga ser Deus para ele, ou que ele julga a divindade.
E nós, que somos cristãos, que estamos falando que nós servimos ao Deus dos deuses, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nós viemos para o culto numa mornidão, como se a gente só viesse cumprir uma tabela. Aí até o ímpio, até pessoas que têm uma fé que pra gente não é a fé correta, né? Que não, as pessoas estão indo com a certeza, cara, eu vou ouvir. Eu vou ouvir alguma coisa, eu vou ver uma manifestação, eu vou ver alguma coisa acontecendo e a gente está vindo sem. Estou indo por ir. Qual foi a última vez, filho, que você saiu e veio para o culto e falou, eu vou lá porque hoje Deus vai falar comigo. Eu vou estar lá porque hoje a pessoa de Jesus vai estar lá, Ele vai curar, Ele vai tocar as pessoas que precisam de um toque, Ele vai restaurar. Nós servimos a um Deus que está vivo. Está vivo, Ele ressuscitou naquele domingo. E Ele continua vivo, Ele continua operando, Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele continua salvando. Mas aí o texto vai continuar e nós vamos para a segunda lição. Como eu falei, parece que não, mas Tomé tem coisa boa para ensinar para a gente também. Porque ali, fala, olha, ele não estava com os discípulos. Aí os discípulos vêm para ele, e em João 20, 25 ali na primeira parte, na parte A, ele vai dizer, olha, então os outros disseram a Tomé, vimos o Senhor. Aí é interessante porque Tomé, eles falaram, vimos o Senhor, mas Tomé falou, mas eu só vou acreditar se eu ver. E é interessante porque tem algo de valioso aqui. Porque Tomé não terceiriza a fé dele. Tomé está dizendo, olha, vocês viram, eu não vi. E por mais que eu vou chegar nessa parte, tem seus problemas aqui, mas é alguém que não está aceitando crer na visão ou na revelação que o outro teve. E quantas vezes nós não vivemos assim? Você segue a Jesus não porque você teve uma revelação de Jesus, mas porque você está seguindo ao Jesus que sua mãe falava para você. Tem muita gente que está servindo ao Jesus que o pastor fala aqui no domingo. Deixa eu dizer uma coisa, ficar vindo no domingo, ouvir pregação é pouco demais. Vai conhecer Jesus, vai ler as Escrituras, vai se trancar no seu quarto, como Mateus 6 vai dizer, vai orar. Vai conhecer a Ele, não pelo que eu estou te falando, irmão, porque eu posso ter falado um monte de besteira aqui já parou para pensar nisso? Esses dias eu fui ver, eu te contei, eu tenho mais de 100 esboços de pregação hoje, né? Aí eu acho que a primeira vez que eu preguei foi lá em 2020, não sei, e aí são 6 anos pregando, aí eu fui ver, eu até apaguei alguns documentos, falei, como é que eu pregava isso? Estou falando sério, falei, Jesus, como é que eu pregava isso? Só de que é a graça dele, amém? Mas é normal, porque a nossa revelação é gradativa, ó, é de glória em glória. Tem pensamentos hoje que não vai ser o mesmo de amanhã, é normal. Então, talvez eu possa vir aqui hoje, talvez um dia, falar alguma coisa que seja uma besteira. Talvez alguém que vem aqui pregar, um convidado, a gente vai fazer uma conferência e vem alguém, a gente não está controlando quem está pregando aqui, né? O cara está começando às vezes à vontade de subir e pegar o microfone, mas a gente não pode fazer isso. Mas aí a gente fica ouvindo, só culto de domingo, de terça-feira, a gente fica com o Jesus que o pastor fala. Com o Jesus que meus pais ensinaram. Com o Jesus que a escola bíblica me falou, não, conheça Jesus você. Para você dizer, por exemplo, como os discípulos falavam, como Jó falou, olha, eu conheci ele, já ouvi falar, agora eu conheço ele plenamente, agora eu conheço ele com intimidade. Então aqui, Tomé está nos ensinando também, olha, não terceirize a sua fé. Fala a verdade, qual foi a última vez que você mesmo ouviu Jesus? Qual foi a última vez que você mesmo abriu essa palavra, começou a ler, e essa palavra foi como vida, como uma flecha no seu coração? Qual foi a última vez que você estava em casa, no momento de oração, e ele começou a chorar, Jesus se revelou para você de uma forma diferente? Qual foi a última vez? Sabe, não fique só com Jesus que falaram para você, não. Ele quer se revelar para você também. Jesus não fala só com o pastor, com o líder, com intercessão, não. Jesus fala com todos. O Espírito Santo mora dentro de você, Ele quer se revelar para você. Pensa comigo aqui, 10 homens, testemunhas oculares, pessoas que andaram com Jesus. E mesmo assim, Tomé não crê. Ele fala, olha, eu sei que vocês podem dizer que estão vendo, mas eu quero ver. Eu quero ver com meus próprios olhos. Eu quero eu mesmo tocar. A fé precisa de um encontro pessoal, não pode ser terceirizada. Só que aqui o problema de Tomé não é querer um encontro, porque não tem problema nenhum em querer ter um encontro, não tem problema nenhum em querer ver. O problema aqui é querer controlar como esse encontro vai ser. O problema não é ter uma expectativa que Jesus vai se revelar.
O problema aqui não é ter uma expectativa de ver Jesus de certa forma, não. Aqui o problema de Tomé foi colocar Jesus numa caixa. Dizendo, olha, eu só acredito. E aí a gente vai para a terceira lição, porque quantas vezes nós fazemos isso também? Limitamos o agir de Deus da forma que nós queremos, não é? Eu só vou acreditar se Ele falar comigo com aquela irmã da intercessão que usa camisa rosa. Se for de Jesus, eu só vou acreditar se Deus falar comigo em 7 sonhos seguidos. Não é assim? Aí Jesus já falou várias vezes. Não, mas Jesus, para confirmar mesmo. Para confirmar mesmo, levanta enquanto a pastora Gabi está pregando. Eu vou estar sentado lá na última fileira. Ela vai olhar para mim e vai falar: ei, você... Aí eu vou entender que é você falando comigo. Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes nós não fazemos isso? É o que o Tomé está fazendo aqui, olha. Eu estou até aberto a acreditar. Eu quero acreditar, eu quero ver. Mas eu só vou acreditar se ele fizer assim. E a gente limita Deus numa caixa. A gente fala, olha, Jesus fez assim até hoje. Jesus falava assim até hoje. E sabe qual é o problema? Não é ver. O problema não é ter uma experiência. Eu creio que Jesus quer que você tenha uma experiência também. Eu já tive experiências sobrenaturais. Eu já tive experiência de estar num culto, cair no chão. Eu já tive experiência de estar no culto e ser tomado por chorando, de joelho, não conseguia me controlar. Eu já tive experiência de receber um toque no meu corpo físico mesmo. Já tive toda essa experiência. Mas e o dia que não tiver, eu vou parar de crer? O dia que eu não tiver, eu vou parar de ter fé? Se Jesus eu entrar num período de um silêncio, a Bíblia vai dizer que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento ali, Deus fica 400 anos de silêncio na terra. Deus deixou de ser Deus? Deus estava trabalhando no silêncio. E se Deus agora entrar num período de falar com você no silêncio? E se o sobrenatural cessar de alguma forma? E se a experiência suprassensível reduzir de certa forma? E se você ficar daqui 2, 3 anos vindo para culto sem sentir arrepio? Você vai parar de crer? E aí Tomé está aqui, olha, eu só acredito vendo. E aí de novo, não tem problema nenhum em ver, sabe por quê? Quando a gente volta uma semana antes e a gente vai lembrar de Jesus entrando naquela casa, Jesus mostrou também para os outros discípulos. A Bíblia vai dizer que Jesus entra naquela casa, fala, a paz seja com vocês. Então Jesus mostra as mãos, Jesus mostra o lado do seu corpo, Jesus mostra os furos. Ou seja, Pedro, João, Tiago, todos eles viram os furos na mão de Jesus. O que Tomé está pedindo, Jesus tinha feito com os outros discípulos. Não é nada de anormal, não. O que Tomé pede, a experiência que Tomé pede, os outros discípulos tiveram. Talvez seja até por isso que ele seja específico em falar assim, eu imagino. É igual, imagina assim, uma pessoa vem e conta um testemunho para você. Fulana, você não sabe, mas eu fui numa vigília lá em Xerém. Chega lá, o profeta revela até CPF. Aí fui lá, tirei lá, terça-feira fui lá na vigília, estava lá na última fileira, o profeta falou CPF tal, nome tal, revelou minha vida todinha, você tem que ir lá também. Aí você vai lá, na expectativa do mesmo profeta, se revelar da mesma forma que ele revelou com seu amigo para você. Aí é mais ou menos o que o Tomé está fazendo aqui. Eu imagino que ele não tirou do nada, ele falou, olha, ele mostrou para vocês a mão? Ele mostrou para vocês o lado? Então eu só acredito quando ele vir aqui me mostrar também. Eu só acredito quando ele vir aqui e eu ver os furos nas mãos dele. Eu só acredito quando ele vir aqui e eu ver também o furo na lateral dele. Só que aqui, Tomé está também errando porque ele está dizendo, olha, eu só vou acreditar se Jesus fizer do meu jeito. Porque talvez Jesus se revelou dessa forma para os outros 11 discípulos, para os outros 10 discípulos, mas talvez Jesus queria se revelar de outra forma para ele. Porque Jesus se revela de forma diferente, para pessoas diferentes. Jesus se revela de forma diferente, em tempos diferentes, em modos diferentes. Talvez você fale, pastor, Deus só fala comigo. Deus, você tem que ver, Deus fala comigo muito através de sonho. Amém. Mas se ele decidir mudar?
Será que você está buscando discernimento para entender quando Ele mudar também o tempo, as estações? Para continuar ouvindo Ele de um jeito diferente? Para continuar aberto para entender Ele de uma forma diferente? E aí então Tomé que limita, olha, só vou acreditar se eu ver. Só que a fé bíblica, ela nunca começa em ver. Pelo contrário, falamos isso aqui esses dias, Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então a fé não pode nascer, não ver, não é aquele famoso ver para crer, não. A nossa fé é o contrário, é crer para ver, nós cremos sem ver, nós cremos antes, nós cremos na palavra de Deus. Então a fé ela não pode começar naquilo que nós estamos vendo, a fé precisa começar naquilo que sai da boca de Deus para a nossa vida. Por isso que crente não precisa ver a coisa acontecendo para andar sobre aquilo, por isso que às vezes a gente é chamado de maluco, porque a gente começa a andar por fé em cima de algumas realidades que nós não estamos vendo, mas por que a gente tem tanta certeza assim? Porque saiu da boca de Deus. A Bíblia vai dizer que o que sai da boca dele não volta para ele vazio, antes de cumprir aquilo que ela foi proposta a fazer. Enquanto você está esperando Deus agir do seu jeito, você pode estar ignorando a forma como Ele está fazendo. Você está aqui, numa caixa, esperando Jesus se revelar dentro dessa caixa, de uma maneira, somente daquela forma. E Jesus está fazendo tanta coisa gloriosa na sua vida. Jesus está se revelando de tanta forma, só que você não está sendo grato, não está recebendo, porque você está limitado àquela caixa que você colocou Ele. Deus só fala comigo assim, aqui atrás, Deus está fazendo um monte de milagre, Deus está abrindo um monte de porta, Deus está fazendo um monte de coisa, mas você não está vendo, por quê? Você está preso numa caixa que você colocou Ele. É o que Tomé está fazendo aqui. Mas graças a Deus, o Evangelho não é sobre nós. Graças a Deus que o Evangelho não é sobre Tomé. Mas graças a Deus que o Evangelho é sobre um Deus que decide se revelar mesmo na nossa incredulidade. E é interessante porque, eu não sei você, se fosse eu, ia falar, ele quer ver? Vai ver nada. Se quiser acreditar, vai acreditar sem ver. Não é? Pô, já andei 3 anos com esse cara. Já investi 3 anos com ele. Os outros 10 já ficou 10. Não são 1, não, 2 não. São 10 pessoas dizendo para ele que viu. Ele não acredita. Vou nada. Mas Jesus também não vai na segunda. Espera uma semana. Também vai roer um osso. Esperar uma semaninha. E aí no domingo seguinte, reunidos no mesmo lugar, da mesma forma, os mesmos discípulos, agora com Tomé incluso, Jesus entra da mesma forma, entre as paredes, dá a mesma saudação, a paz seja com vocês, mas agora é diferente, ele vai até Tomé. É um Jesus que decide se revelar mesmo quando a gente não crê. Aí ele está vindo, Alex, e fala assim, olha, aqui pode tocar na minha mão, pode tocar na lateral, só que é interessante porque Jesus não estava lá quando Tomé falou isso. Já parou para pensar nisso? Ele não estava lá, Tomé não falou isso para ele. Tomé não escreveu uma carta, Tomé não falou, não, Jesus não estava lá. É um Deus que ouve a sua oração no secreto quando ninguém está vendo. Você está lá no seu secreto de joelho orando, intercedendo, buscando, e parece que não está vendo, mas Ele está te ouvindo. Aqui Tomé está aqui com os discípulos, eu só vou acreditar quando Ele falar comigo. Aí Jesus aparece. Você quer ver, Tomé? Você não falou comigo não, mas eu te ouvi. Aqui toca nas mãos. Toca. É interessante porque Jesus podia falar, olha, não, acabou para você. A incredulidade, acabou, cara. Não, Jesus vai lá, faz questão, eu quero me revelar para você. Eu quero tocar, porque foi o que eu falei, o problema nunca foi tocar, o problema nunca foi ver, isso tudo faz parte. Eu amo a primeira carta de João, quando João está falando, ele começa aquela carta, cara, dá vontade até de chorar quando eu leio esse texto que ele fala, olha, aquele que nós vimos, aquele que nós ouvimos, aí ele vai mais a fundo, aquele que nós apalpamos. Sabe o que é apalpar? Aquele abraçar, encostar. Ele está falando de um nível de intimidade que eles tinham com Jesus, que a gente tem só com pessoas íntimas. Nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos, nós encostamos, nós conhecemos, nós tivemos intimidade. Olha o nível de intimidade que João está falando aqui. Então, Jesus que se revela também na intimidade, ele está vendo, olha, pode tocar nas mãos, pode tocar nas feridas, olha, sou eu. É um Jesus que mesmo na sua incredulidade, você talvez aqui está hoje, fala, pastor, eu confesso que eu estou com falta de fé, eu estou incrédulo diante de algumas palavras que eu recebi, eu estou incrédulo diante de algumas portas que eu estou esperando que se abram, eu estou incrédulo diante do cenário de Deus para a minha vida. E às vezes a gente se condena por não estar acreditando.
Talvez muitas vezes a gente se condena. Nossa, cara, toda hora vem e eu não tenho fé, e eu sou tão fraco. Nós servimos a um Jesus que vai até nós. Porque Ele vai falar que na nossa fraqueza Ele nos faz forte. A Bíblia vai dizer que Ele não tem problema nenhum em se revelar a nós, Ele vem. Talvez hoje você está aqui no momento de incredulidade, no momento de dúvida, Ele não tem problema nenhum em ir até você, descer no seu nível, te mostrar, te revelar. Esse é o Deus que nós servimos. Um Jesus que podia falar, olha, não, só vamos mostrar se Ele tiver fé, não. Você precisa ver para crer, Tomé? Então eu vou te mostrar. Porque eu prefiro que você veja e creia do que você pare de crer em mim. Eu prefiro que você veja e comece a crer do que pare de acreditar em mim. Mas também Jesus aqui, Ele ensina, Tomé. Porque Ele vai dizer, olha, pode ver, toca, pode encostar, pode me conhecer, pode com seus próprios olhos ver a obra da ressurreição. Mas Ele diz, olha, mas deixa de ser incrédulo, Tomé. Jesus também exorta ele. É um Jesus que entende as nossas fraquezas. É um Jesus que desce o nível das nossas fraquezas, mas também não aceita que a gente continue lá. É um Jesus que desceu até Tomé, foi até ele. No 7º dia, um domingo depois, foi até lá. Tomé toca. Ele fala, não tem problema nenhum, toca. Estou revelando a você. Mas a partir de hoje, Tomé, não duvide mais, apenas creia. Ou seja, eu entendo a sua limitação hoje, mas eu não quero que você fique mais nela. Então não tem problema nenhum em você hoje aqui falar, pastor, a minha fé é tão pequena, problema nenhum nisso. O problema é que amanhã você não tem mais fé do que hoje. O problema é passar uma semana, um mês e a sua fé não evoluir. O problema não é ela ser pequena hoje. Porque o próprio Jesus, quando vai falar sobre a fé, Ele vai falar sobre que a fé tem que ser como um grão de mostarda. E como é que o que é fé como um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é uma semente tão pequena, mas que colocada no solo, regada, germina, se torna uma árvore gigante. O que ele está falando? Então, pastor, Jesus está ensinando que a nossa fé tem que ser pequena? Não. Jesus está ensinando que a gente tem que ter uma fé que é gradativa, que ela cresce a cada dia. Só que uma semente de mostarda não vira uma semente para uma árvore de um dia para o outro. Regou, provavelmente regou belos dias sem ver nada brotar. Brotou um plantinho, começou a crescer, talvez anos para crescer. O problema da nossa fé não é ser pequena hoje. O problema é a nossa fé continuar pequena amanhã. Jesus nos ensina, olha, você talvez está aqui hoje limitado, ou talvez se condenando, pastor, mas eu não tenho tanta fé assim. As pessoas que estão do meu lado têm tanta fé, elas creem tanto. Eu não consigo ser assim. Jesus não te condena pela sua falta de fé, mas Jesus também te chama para exercitar a sua fé, para que amanhã a sua fé seja 1% maior do que hoje. Para que na terça-feira a sua fé seja 2% maior do que hoje e que ela continue crescendo a cada dia. Então Jesus vai até Tomé, se revela a ele, mas diz, olha, você não vai continuar assim, a partir de hoje você precisa crer, Tomé. Mas é interessante porque nós aprendemos algo aqui também. Porque quando Jesus vai ali até Tomé, Jesus se revela a ele, eu aprendo algo muito valioso aqui, porque eu vejo que Tomé também, o problema da incredulidade não é duvidar ou ser incrédulo. O problema é onde nós depositamos a nossa incredulidade. Porque Tomé levou a incredulidade dele para Deus. Uma coisa eu reconheço de Tomé, que ele foi muito sujeito homem. Que ele podia fingir. Ele podia enganar. Ele podia colocar uma máscara, igual às vezes a gente coloca, né, de crente. Não, eu sou a pessoa que mais tem fé aqui. Por dentro, só as crises existenciais, o caos. E a gente quer mostrar uma coisa. Ele falou, não, eu só vou crer se ele me mostrar mesmo. Um homem que duvidou. Um homem que teve incredulidade, mas levou a incredulidade para o lugar certo. Porque quando nós colocamos a nossa incredulidade, a nossa dúvida em Jesus, Ele se revela a nós. O problema é que a gente está levando a nossa incredulidade para tanto lugar, menos para Jesus. A gente está levando a nossa incredulidade para as pessoas. A gente está levando a nossa incredulidade para o Google. A gente está levando a nossa incredulidade para tanta coisa. Porque se você está aqui hoje, pastor, eu tenho tanta dúvida. Às vezes eu faço uns gabinetes com alguns jovens e a conversa é essa, pastor, eu tenho dúvida, eu não consigo crer nisso. Eu falo, cara, glória a Deus que você está sendo sincero. Glória a Deus que você está trazendo para o lugar certo, porque dúvidas lançadas em Jesus, Ele se revela. Só que quando nós levamos para outro lugar, vai gerar incredulidade. Nossa incredulidade vai crescer. Por que eu aprendo isso aqui? Porque Tomé falou, olha, eu só vou crer se Ele me mostrar.
Eu só vou crer se eu tocar. Jesus se revela. Imagina se Tomé não tivesse falado. Já pensou nisso? Imagina se Tomé só tivesse calado. Imagina se Tomé só tivesse fingindo que estava tudo bem. Imagina se Tomé saísse dali e começasse, olha, murmurar. Não, ele falou, olha, eu quero crer. Eu não consigo. Eu só vou conseguir crer se eu ver. Levou a incredulidade e a dúvida para o lugar certo. E é interessante porque a gente vai ver que Tomé tinha esse perfil. Em João 11, capítulo 11 do livro de João, os discípulos estão ali com Jesus e a Bíblia vai dizer que Jesus recebe uma notícia que Lázaro, seu amigo, morreu. E aí, então Jesus fala, olha, nós vamos para lá, vamos para Jerusalém, porque nós vamos encontrar Lázaro, porque ele está morto. Nós vamos orar e ele vai voltar a viver, tudo mais. E aí os discípulos estão ali e eles falam assim, cara, mas Senhor, e aí começa na verdade um debate ali, um questionamento. E aí Tomé diante daquele questionamento, Jesus também começa a falar sobre restaurar todas as coisas. Diante daquele questionamento, Tomé vira para Jesus e fala assim, Senhor, mas como é isso? Tomé pergunta, ele fala assim, Senhor, nós não sabemos o caminho. Senhor, ele fala nós, ele inclui os outros. Eu vejo aqui, eu me imagino na cena, só Tomé tendo coragem de falar. Imagina isso, Rodrigo, Jesus está ensinando um monte de coisa doida lá. E aí eu fico imaginando Pedro, estou entendendo nada, mas vamos fingir que está tudo bem, é isso. João também, às vezes a gente faz isso, né? Não estou entendendo nada, mas se ele está falando, está falado, né? Mas Tomé é o único que tem coragem ali de quebrar a barreira do silêncio e falar assim, nós não estamos entendendo. Nós não sabemos o caminho. Que caminho é esse? E aí Jesus fala uma das maiores verdades contidas no Evangelho, que nós falamos e nós registramos até hoje. Jesus vira para Tomé e fala, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma das maiores revelações que nós temos sobre Jesus nasceu de uma dúvida de Tomé. Nasceu da dúvida de um homem que tinha um coração sincero. Imagina se ele ficasse calado ali. Nossa, vamos fingir que nós entendemos e vida que segue. Não, ele fala, Senhor, não entendi não. Explica para mim. Aí Jesus fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez, Tomé levando a dúvida para o lugar certo. Tomé levando a incredulidade para o lugar certo. E recebendo o quê? A revelação de Jesus. Jesus quer se revelar a você. O problema é que muitas vezes você está levando a dúvida para tantas pessoas. Você está levando o seu questionamento para tantas pessoas. Leva para a palavra. Vai para a palavra e fala, Senhor, eu não entendo isso. Eu não consigo acreditar nisso, mas o Senhor, se quiser, você pode se revelar a mim. O Senhor pode se revelar a mim. Leva para o lugar certo. Mas sabe aqui então nesse cenário, Jesus vem, revela, Tomé tem uma revelação de Jesus. E aí Jesus termina com a última frase desse capítulo, desse texto, que ele vai dizer em João 20, 29. Tomé, você creu porque me viu. Porém, bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus entende Tomé. Jesus vai na realidade de Tomé. Jesus se revela a Tomé. Mas Jesus alinha Tomé com a verdade aqui também. Fala assim, Tomé, você creu, viu, não tem problema nenhum isso. Mas como são bem-aventurados aqueles que creram antes de ver. Como são bem-aventurados aqueles que estão crendo sem ver. Quem sabe não é você que está aqui hoje nessa noite, nessa manhã. Crendo, sem ver nada. Crendo, sem 1% do cenário sendo mudado ainda. Crendo, na verdade com o cenário piorando. Pode ter certeza, Jesus vai honrar a sua fé. E talvez você está aqui hoje e fala, pastor, mas é tão difícil ter essa fé. Eu estou há anos buscando, eu estou há anos ouvindo coisas, eu estou há anos ouvindo palavras, eu estou há anos recebendo coisas, mas parece que minha vida não só não melhora, mas piora. Só eu? Alguém? Tem tanta palavra que Jesus ia fazer isso, ia fazer aquilo, e parece que cada ano que passa, parece que eu estou mais distante. Aí Jesus vira para Tomé e vira para nós e fala, olha, tudo bem, aqueles que viram e creram, mas como são bem-aventurados aqueles que creram antes de ver. E aí se a gente for para bem-aventuranças lá do Sermão do Monte, a gente vai ver que coisas preciosas guardam para aqueles que são bem-aventurados. E hoje você está aqui sem motivo nenhum, mas o Senhor está te convidando, olha,
continue acreditando sem ver. Continue crendo sem ver, continue crendo sem enxergar, continue crendo sem ainda se materializar, porque sou eu que vou fazer, porque a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Mas sabe o que é interessante? A gente está falando sobre Tomé, e hoje, se a gente fala de Tomé, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um homem incrédulo, né? Infelizmente Tomé ficou com esse estigma, e a gente dá isso para ele. Porque nós tendemos a julgar as pessoas por um episódio na vida delas, né? Às vezes a pessoa está caminhando, a pessoa cai e a gente julga ela pelo erro dela e a gente fala que ela é o erro dela. A gente, ser humano, a gente é assim, né? A gente limita as pessoas por um episódio. E a verdade é que esse aqui foi só um episódio na história de um homem de Deus incrível. Se a gente for parar um pouco, ver a história de Tomé um pouco antes, a gente vai ver que Tomé, não só essa revelação aqui do caminho, a verdade e a vida, mas em outros momentos, como eu estava falando, Jesus estava para voltar para ressuscitar Lázaro, só que a perseguição em Jerusalém estava forte já. E aí os discípulos falam assim: Senhor, mas por que a gente vai fazer em Jerusalém? Os caras estão querendo te apedrejar lá. Sabe o que Tomé fala? Nós vamos morrer com ele se for necessário. Está diante de um homem maduro aqui em fé. Está diante de um dos únicos dos 12 que estava disposto a morrer pela obra do Evangelho. Viveu um momento de incredulidade, como todos nós vivemos. Todos nós vivemos picos de incredulidade, todos nós. Você acha que os pastores também não? Todos nós. Quantas vezes eu já me chorei no meu quarto sozinho, orando, falando: Senhor, eu devo ter ficado maluco. Eu acho que eu ouvi minha própria alma. Eu acho que as pessoas que falaram isso estavam enganadas. Eu acho que a voz que eu ouvi não era sua. Não é possível. Quantas vezes eu não já pensei em desistir do meu chamado? Quantas vezes eu já não pensei em desistir do meu ministério? Quantas vezes? Porque nós estamos sujeitos a isso. Talvez você hoje está me vindo aqui me ouvir, e você está exatamente passando por um momento como esse. Um pico de incredulidade. Um momento que você está desgastado, um momento que você está cansado. Vamos ser sinceros, viver por fé cansa. Viver por fé cansa. Eu contei um testemunho aqui, né? A gente estava conversando até com a Isa no aniversário do Igor lá, estava no restaurante conversando, e a gente contando um pouco do nosso testemunho até chegar aqui no ministério. E aí cada um tem a sua história, né? E eu contei que numa terça-feira, eu e a Thalita, quando a gente casou e a gente aceitou o chamado para estar integrado na igreja, mas bem resumido no mesmo processo, a gente ficou 1 ano e meio casado sem receber salário. E aí, pastor, mas como assim casado 1 ano e meio sem salário? Deus tinha chamado a gente, Deus sustentou a gente, todos os dias. Faltava um dia para pagar aluguel, a pessoa ligava, fazia um pix para a gente do valor exato do aluguel. Chegava a gente com cesta básica lá em casa. Deus supriu tudo. Mas se eu não te disser que cansava muitas vezes, eu vou estar mentindo. Se eu não te disser que às vezes eu olhava para a Thalita e falava: será que valeu a pena mesmo? Será que a gente fez a coisa certa? E aí às vezes também, eu acho que eu estou um pouco nessa vibe de me colocar no lugar dos personagens bíblicos. Aí eu estava olhando, esses dias eu estava olhando para o povo no Egito, lá no deserto, e a gente julga eles pra caramba. Eu fico imaginando, imagina ter que depender todo dia de fé para comer, irmão. Não, estou falando sério. A gente fala assim: mas viu, caiu ontem, vai cair hoje também. Mas irmão, é difícil, porque podia cair todo dia 10 da manhã. Se atrasasse 15 minutos, aí não vem mais. Não é? Cai todo dia 10 da manhã, já são 10h05, senhor, não vai cair não. É difícil. Viver por fé é difícil. Viver por fé, provisão é difícil. Viver por fé de uma cura que você está esperando se materializar é difícil. Aí a pessoa pode estar de pé aqui, pode estar aqui servindo, é difícil. Só a pessoa sabe quando ela está no secreto dela, como é que ela está em casa sozinha, como ela vai dormir. É difícil. Cansa. Então Tomé viveu um momento como esse. Senhor, normal. Mas também aquele que tocou, mas depois que creu com força. Que a Bíblia não, mas a história da igreja vai dizer que Tomé, um dos 12 apóstolos, ele vai, e Tomé foi conhecido por ser um homem que pregou em alguns lugares, mas principalmente na Índia. A história da igreja vai afirmar que Tomé foi para a Índia pregar para os hindus. Povo totalmente contrário do cristianismo. A história da igreja vai afirmar que Tomé morreu aproximadamente em 78 depois de Cristo,
assassinado por lanças pelo povo hindu da Índia. Foi martirizado naquele lugar, foi morto pelo nome de Jesus, foi morto pelo Evangelho de Jesus. Até hoje, a única igreja cristã, católica que tem na Índia é a igreja de São Tomé. Que é um homem que foi lá, foi disposto a ir lá e levar o Evangelho para uma nação que até hoje é completamente distante do Evangelho. É um homem que morreu pelo Evangelho, é um homem que morreu pela fé. E aí, a gente julga, pra gente Tomé é o sinônimo de incredulidade. Para Deus, Tomé é o homem que morreu por ele. Para Deus, Tomé é um mártir. Para Deus, Tomé é um apóstolo que foi fiel. Para Deus, Tomé é um homem que foi até as últimas consequências pelo nome de Jesus e pelo Evangelho. E aí, talvez as pessoas, ou você mesmo, está se colocando como se a sua realidade agora fosse a verdade absoluta para a sua vida. Mas você não é a sua realidade. Você pode estar vivendo um momento de dificuldade, você pode estar vivendo um momento de desespero, você pode estar vivendo um momento de falta de fé, mas isso não te define, é só um momento. É só um momento. Sabe o que é melhor? Como nós falamos, você pode estar passando por esse momento hoje. E você podia estar em qualquer lugar hoje, num domingo de manhã, mas você está aqui, sabe por quê? É Jesus indo ao seu encontro, se revelando para você. Tem gente hoje aqui nessa manhã que Jesus está fazendo igual para Tomé, está vindo, olha, toca nas mãos. Toca, vê com seus próprios olhos, sente. Tem gente que está hoje, eu creio, essa palavra está sentindo o coração arder, sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus te tocando. Se tem pessoas que fizeram a oração, Senhor, eu estou indo, eu quero que o Senhor fale comigo hoje, e está vivendo exatamente tudo isso que nós pregamos aqui. É o Senhor dizendo, olha, toca. Eu não tenho problema nenhum em me revelar para você, muito pelo contrário, a minha vontade é me revelar para você. Nessa manhã talvez você está aqui, passando um momento de dificuldade, um momento de incredulidade, talvez passando um momento difícil, talvez passando um pico de falta de fé, talvez você está cansado de tanta fé. E o Senhor aqui nessa manhã, assim como Ele entrou naquela casa, com aqueles discípulos e se revelou a eles e a Tomé, Jesus entra aqui e entrou aqui nessa manhã também para se revelar a você. O Senhor continua tendo um chamado na sua vida, o Senhor continua tendo um propósito na sua vida, o que Ele liberou, mesmo tendo passado anos, continua de pé, a cura ainda está de pé, o chamado ainda está de pé, o propósito ainda está de pé, porque nada que sai da boca de Deus volta para Ele vazio. Nessa manhã eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder não ir embora agora, nós já vamos acabar esse culto. Mas eu não posso acabar esse culto sem antes orar por você. Feche seus olhos, sabe? Não se distrai agora. Esquece um pouco das coisas lá fora. Esquece um pouco do cenário lá fora. Esquece um pouco de como está a sua vida lá fora. Esquece. Coloca os olhos no Cristo ressuscitado aqui hoje. Coloque seus olhos nas mãos dele nessa tarde, nessa manhã. Coloque os olhos nas feridas dele nessa manhã. Coloque seus olhos na revelação de Cristo aqui. Assim como ele fez com os discípulos de Emaús também, ao partir do pão e as escamas dos olhos deles caíram. Eu creio que escamas de muitos olhos estão caindo aqui nessa manhã também. O Senhor não tem problema em se revelar a nós. Essa manhã de olhos fechados, com a mão sobre o coração. Sabe, nós vamos cantar uma canção aqui. Nós vamos cantar essa canção. Eu vou fazer uma oração logo em seguida. Mas eu quero te convidar agora a fazer a sua própria oração.